nessa noite não seja diferente, Pai. Que a graça do Senhor, que a unção do Espírito Santo venha sobre a vida do pastor Giovanni. Que a palavra do Senhor, ó Pai, venha nos libertar nessa noite. Pai, nós queremos receber tudo que o Senhor tem através da vida do pastor Giovanni. Em nome de Jesus, nós abençoamos a casa dele. Amém, irmãos? Amém. O pastor Giovanni já é de casa, a pastora Denise faz parte dessa casa. Nós temos uma aliança. Ele serve a igreja lá em Anchieta, no qual o pastor Fábio, que ministrou domingo passado aqui, é o nosso pastor, né, pastor? E nós temos uma aliança através do reino, através de Jesus. Por isso que vocês veem pastor Giovanni, pastora Denise ministrando aqui direto, aqui na igreja. Eles são de casa, eles fazem parte dessa casa, dessa família. Eles servem lá a Casa da Paternidade Anchieta, são membros lá, mas também servem a gente aqui, porque nós temos uma aliança. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, igreja. Boa noite. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Mais uma vez, obrigado a vocês, obrigado, pastores dessa casa, liderança. Muito obrigado pela confiança de me dar essa alegria de estar aqui ministrando para vocês. Amém? Fico muito feliz. Eu e minha casa, a gente gosta muito de servir a esta igreja. Como o pastor Gustavo disse, nós nos sentimos filhos daqui da Casa Aba. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Deus hoje vai confrontar um pouquinho a nossa condição na igreja. Deus hoje quer falar ao nosso coração a respeito daquilo que nos tem impedido de desfrutar da sua condição de pai para nós. Eu queria que os irmãos abrissem no livro de Tiago, no capítulo 1. Livro de Tiago, no capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso 22. A minha leitura será na versão Nova Almeida atualizada. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural num espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Muitas vezes nós estamos dentro da igreja, estamos diante da palavra, contemplamos a palavra, mas não nos deixamos transformar pela palavra. Porque a palavra é um instrumento do Senhor para nós. E às vezes nós contemplamos, nos emocionamos, mas não somos transformados por ela. E isso tem um nome. Isso é religiosidade. E esse espírito de religiosidade, ele desde o princípio esteve presente no povo escolhido por Deus.
E Ele continua presente na igreja do Senhor. E é contra esse espírito que nós precisamos lutar. Vamos seguir. Ainda em Tiago, o verso 26 diz assim: se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo. A sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Será que nós temos sido religiosos? Ou a religião tem provocado mudanças em nós? Ou a religião tem provocado transformações em nós? Porque nós não somos evangélicos, nós somos cristãos. Nós somos pequenos cristos. Nós somos o corpo de Cristo. O corpo de Cristo está vivo em cada um de nós. Somos religiosos ou somos cristãos? Quem é cristão? Cristão é quem pratica a religião verdadeira, sem mácula. Cristão é aquele que visita órfão e viúva e guarda-se incontaminado do mundo. São duas características daqueles que são verdadeiramente cristãos. Uma em mim e outra através de mim. Guardar-se do pecado é algo transformador para a minha vida. Acontece em mim. E ser chamado a visitar órfãos e viúvas é um chamado para todos nós, ou seja, é através de mim. Mas pastor, o que seria visitar órfãos e viúvas? Visitar órfãos e viúvas é tornar-se presente na vida daqueles que não conhecem o Pai, daqueles que não sabem quem tem um noivo. Esse é o chamado da igreja. Esse é o chamado de cada um de nós. Quebrar orfandade, tirar a viuvez do povo. É o chamado de todos nós. Mas se o pecado, ele é algo naturalmente atraente, por que nós devemos nos guardar dele? O pecado é atraente, ele é a fruta que o mundo nos apresenta, linda, bela, atraente. Por que nós devemos nos guardar dele? Quando Jesus veio nos visitar, veio estar conosco aqui na terra como homem,
Ele veio nos apresentar um Deus diferente. Jesus veio nos apresentar um Deus Pai. E isso mudou a forma como a humanidade vê a lei do Senhor. Eu queria voltar um pouco no tempo e lembrar de Israel. Israel, o povo escolhido por Deus, um povo separado por Deus. Era um povo que conhecia a lei. Ele conhecia as diretrizes de Deus. Eles conheciam a Deus, mas não conheciam a sua paternidade. Era um povo órfão. E por isso tinham na lei como um instrumento, como um livro de regras a ser seguido. E o objetivo de Jesus, quando esteve conosco, foi justamente mudar esse espírito de que a palavra de Deus é um livro de regras para serem seguidas. Jesus veio mudar a nossa visão da palavra. Jesus veio nos trazer a revelação de que a palavra é uma carta de um pai para o seu filho. Jesus veio nos mostrar, sendo ele filho, que ele era cumpridor da lei por amor. A palavra, quando ela é olhada com os olhos da religião, da religiosidade, ela se torna um peso para nós. Um peso impossível de ser cumprido. Mas quando nós vemos a palavra como uma carta, como algo do Pai para um filho, porque Jesus foi o primogênito e nos tornou filho através da sua morte e ressurreição. E quando vemos e nos posicionamos como filhos, nós entendemos que a palavra, o livro de leis, nada mais é ou nada mais são que instruções de um pai para o filho, para o nosso próprio bem. Não é assim que fazemos nós, pais, quando instruímos os nossos filhos? Como damos direção para os nossos filhos? Por amor. E quando nós somos posicionados como filhos, nós recebemos essa condição de perceber que os ensinos da palavra são, na verdade, essa carta. Não uma lei fria, um amontoado de regras, mas orientações preciosas para o nosso próprio bem.
isso nada mais é do que a obra da graça em nós. Esse ministério, Casa Aba, eu estava lendo aqui, ali ó, está aqui ó, culto de celebração, está ali embaixo, registrado, um lugar de paternidade. É tempo da igreja romper com a orfandade. É tempo da igreja se posicionar como filhos. É tempo da igreja celebrar a palavra. É tempo da igreja ter entendimento para que possa desfrutar dessa carta de amor, como filhos amados que são. Manter-se órfão dentro da igreja é um traço de religiosidade. Manter-se órfão no ambiente de paternidade é um traço de religiosidade. Existem 2 livros na Bíblia que não citam a palavra Deus. Quem saberia dizer quais são? Esther e Cântico dos Cânticos. São 2 livros que aparentemente falam de um romance, uma história de um relacionamento, Cântico dos Cânticos, entre um homem e uma mulher, Cantares de Salomão, e o livro de Esther, que fala do relacionamento de uma órfã com um rei. E se a gente for olhar a história de Esther, a gente vai ver muita semelhança com a história da igreja. Na história de Esther, a gente tem uma rainha chamada Vasti, que era casada com o rei Assuero. E essa rainha não entendeu, né, a sua posição de rainha, e não desfrutou, sendo ela rainha, da festa que Assuero deu para os seus convidados, desonrando o rei. E por isso ela foi destronada. Essa atitude da rainha Vasti é a atitude de uma igreja que está diante do rei, mas que não honra ele como rei. É a atitude de uma pessoa que tem tudo para ter intimidade com o rei, mas que não desfruta dos momentos de intimidade com ele, que não celebra com ele. E a história nos conta que Assuero então chama mulheres para serem tratadas em seu harém, posteriormente ser escolhida como a nova rainha. E Esther, Hadassah,
é conduzida por Mordecai, seu tio, para esse ambiente. Mordecai aí, ele é uma figura de um homem que não é pai, naturalmente, mas é espiritualmente pai de Esther. E por isso ele conduz Esther a este ambiente, onde se encontra Hegai, o eunuco do rei, uma figura do Espírito Santo. E ali, naquele harém, naquele ambiente, Esther é tratada. E esse tratamento, que consiste em mudança de vestes, em banhos com aromas, com unção, Esther então é preparada para o encontro com o rei. Esther entra na presença do rei e é escolhida para substituir Vasti. Existe algo que só o Espírito Santo pode fazer por nós. Só o Espírito Santo pode gerar em nós algo que agrada ao Rei. Somente o Espírito Santo pode nos conduzir ao Rei Jesus. Só Ele. Só Ele pode nos tirar da condição de viuvez e de orfandade. É o Espírito Santo que nos faz clamar: Abba, Pai. É Ele. E às vezes nós estamos dentro da igreja, mas não nos posicionamos ou não temos essa consciência de que Jesus nos deixou o Espírito Santo. Abra comigo em João capítulo 14. Verso 18. Jesus, antes de partir, nos deixou o seguinte registro: não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Nós não somos órfãos. Nós não somos órfãos. Esse espírito de religiosidade precisa sair de nós. Nós precisamos ter essa consciência de que o Pai é conosco, o Espírito que habitava em Jesus é conosco. Nós não somos órfãos. Nós temos o Espírito Santo. Nós temos o Espírito do Pai, o Espírito da paternidade, que quebra toda a orfandade.
Qual é o objetivo da Casa da Paternidade? Qual é o objetivo desse ministério? É ativar o Espírito Santo que habita em nós. É nos dar consciência de que esse Espírito tira de nós a orfandade. Visitar órfãos e viúvas. Esse é o chamado da igreja. Amados, durante a ministração do louvor, eu recebi de um irmão uma palavra. Um líder dessa casa, uma palavra. Uma unção fresca, um óleo novo. Eu queria dizer aos irmãos, é preciso que você creia que o Senhor continua usando homens para atingir o seu objetivo. O Senhor continua usando homens, como usou Paulo para a vida de Timóteo. O Senhor continua usando homens para que o seu objetivo, para que o seu plano possa ter sequência. Todos nós temos os nossos momentos de fraqueza. Todos nós temos os nossos momentos de religião. E por isso que nós precisamos um dos outros. Eu preciso de você. Você provavelmente precisa de mim. Porque no meu momento de fraqueza eu preciso receber uma palavra. Eu preciso receber uma direção. Eu preciso receber um óleo. Eu preciso receber uma unção. Deus é um Deus que exerce a sua paternidade através também do homem. Deus exerce o seu comando, a sua liderança através do homem. Nosso Deus é um Deus de ordem. Abra comigo no livro de Jeremias, por favor, capítulo 3. Jeremias, capítulo 3. Versos 14 e 15. Voltem para mim, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu é que sou o esposo de vocês. Eu os tomarei, um de cada cidade e 2 de cada família, e os levarei a Sião. Darei a vocês pastores segundo o meu coração, que os apacentem com conhecimento e inteligência. Deus entregou à igreja pastores. Deus deu à igreja pastores. E eu não estou falando do pastor Gustavo e a pastora Ana Paula somente. Deus entregou a esta igreja lideranças. Liderança do louvor, liderança de casais, lideranças, pessoas que têm conhecimento e inteligência, que são além do natural, são conhecimento e inteligência espiritual, pessoas que estão capazes de ativar em nós o propósito do Senhor.
homens e mulheres dotados de uma unção para ativar em nós aquilo que o Pai quer fazer, para ativar em nós aquilo que o Filho veio fazer. Porque nós simplesmente, como igreja do Senhor, como corpo dele, nós estamos dando sequência àquilo que o Filho veio fazer. A igreja do Senhor é um instrumento de Deus para dar sequência àquilo que o Filho, Jesus Cristo, veio fazer. E quando nós tomamos consciência dessa posição como filhos, que temos um Pai, nós nos reposicionamos e recebemos através de homens e mulheres uma unção nova, como eu recebi hoje, como você pode receber através da liderança deste ministério, uma direção, uma exortação. Lembre-se, o que vem do Pai é por amor. O que vem do Pai é por amor. Não receba uma exortação como uma lei. Receba como uma carta de amor, uma declaração de amor pela sua vida. É preciso que nós nos reposicionemos como filhos também. E entendemos que estamos no meio onde o Espírito Santo continua a agir, onde o Espírito Santo deseja ativar alguma coisa em nós para o propósito dele. Eu queria que você abrisse em Salmo, verso 133. Salmo capítulo 133, perdão. Um salmo bem curto. Diz assim o salmista: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. O que o salmista está nos dizendo? A igreja, o corpo de Cristo, quando está alinhada, está unida em um só corpo, isso é maravilhoso. Por quê? Porque a unção, ela desce pelo cabeça, que é Cristo. Vai a barba de Arão, que são os líderes da igreja, até que atinge a cada um de nós. Assim a unção é o Espírito Santo agindo, se movendo no meio de nós, dando a nós a consciência de que somos filhos, dando a nós a consciência do nosso pecado, porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, dando a nós a condição de participar dessa obra maravilhosa. É o Espírito Santo, é Ele o agente do céu neste tempo. É o Espírito Santo. Então, na medida em que nós tomamos essa consciência de que somos filhos, de que temos um Pai, e de que a liderança da igreja, a liderança que o Senhor colocou sobre nós, que os homens e mulheres têm também uma função de ativar o Espírito Santo em nós. Isso é algo muito precioso.
é algo que nós precisamos passar a desfrutar. Que seja quebrado de uma vez por todas esse espírito de orfandade. Que seja quebrado de uma vez por todos esse espírito de religiosidade. De que a palavra que temos ouvido é uma palavra de regra, não é uma palavra de amor. É uma direção para a nossa vida, para o nosso bem. Isso muda tudo. Eu vou te provar mais uma vez de que é assim que acontece. Abra comigo em Números, capítulo 11. Vai contar a história de Moisés, uma passagem em que o povo de Israel começa a murmurar, com saudade das coisas do Egito. O povo clamava por carne, clamava por peixe, clamava por pepino, clamava por outras iguarias que tinham no Egito. E Moisés ficou entristecido com aquela situação e começou a declarar diante do Senhor. Vamos lá no verso 10, Números capítulo 11, verso 10. Então Moisés ouviu como o povo chorava por famílias, cada um à porta da sua tenda. O Senhor ficou muito irado, e Moisés também não gostou daquilo. Moisés disse ao Senhor: por que fizeste mal ao teu servo? E por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Será que fui eu quem concebeu todo este povo? Será que fui eu quem deu a luz, para que me digas que o leve no colo, como a babá leva a criança que mama, até a terra que prometestes dar a seus pais? Onde eu poderia conseguir carne para dar a todo este povo? Pois chora diante de mim, dizendo: dê-nos carne para comer. Eu sozinho não posso levar todo este povo, pois é pesado demais para mim. Se me tratas assim, mate-me de uma vez. Se achei favor aos teus olhos, peço que não me deixes ver a minha miséria. Moisés estava diante do povo, e esse povo era alimentado com o maná, com o alimento do céu. E o maná, ele prefigura a palavra de Deus, que é o sustento de toda a igreja. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. Aquele povo comia maná todos os dias, mas ainda assim murmurava, porque não entendia o maná. A falta do entendimento da palavra, porque recebe a palavra como ordem, como regra, não recebe uma palavra como direção de amor. E eles começam a clamar por carne, e Moisés não aguenta. Ah, Senhor, por que fizeste isso comigo? Eles estão clamando pela comida do Egito. Olha qual foi a resposta do Senhor. Verso 16. O Senhor disse a Moisés: reúna para mim 70 homens dos anciãos de Israel, que você sabe que são anciãos e superintendentes do povo, e traga-os diante da tenda do encontro, para que estejam ali com você. Então descerei e ali falarei com você. Tirarei do espírito que está sobre você e o porei sobre eles, e eles ajudarão você a levar a carga do povo, para que você não tenha de levá-lo sozinho. Isso é a igreja. Isso é a igreja. Isso é a igreja.
Deus tira de um homem o espírito e imparte com outros. Isso é igreja. Existem homens e mulheres dessa casa, líderes que foram levantados pelo Senhor, que têm o Espírito Santo ativo, que tem a consciência de filho, que sabe que a palavra é uma carta de amor do Pai. Às vezes a carga está pesada. Às vezes nós, como homens, falhamos. Como liderança, nós falhamos. Mas Deus está dizendo para nós que mesmo diante de homens falhos como eu, existe um propósito. Existe um propósito para o qual eu estou aqui. Por que Deus me colocou aqui nesta noite? Eu vou te falar uma coisa com toda clareza. Não é porque eu quero. Não é porque o Giovanni quer. Muito pelo contrário. Deus sabe do meu coração. Deus sabe o quanto me incomoda a responsabilidade de estar aqui na frente. Mas mesmo eu sendo um homem falho, existe um espírito que precisa ser ativado em você. E é esse espírito que Ele quer impartir através da minha vida, através das lideranças dessa casa. Deus continua usando homens e mulheres para ativar aquilo que Ele já colocou dentro de você. O espírito de filho, a consciência de que você é filho, a consciência de que você tem nas suas mãos uma carta de amor, que precisa ser um alimento cotidiano para você e para mim, porque somente através do Espírito que habita em mim, essa carta se torna uma carta de amor. Através dessa consciência, desse Espírito que habita em mim, o Espírito do Filho, eu tomo consciência dos meus pecados. Através da ação desse Espírito, eu tomo consciência de que eu preciso me reposicionar como filho. Clamar, Abba, Pai. Através dessa consciência de que sou filho, eu preciso visitar órfãos e viúvas. Eu preciso dizer: você não é órfão, você não é viúvo, você tem o Espírito Santo. E o seu novo continua vivo e te esperando para encontrar com você na eternidade. Jesus está vivo, o teu noivo está vivo, o Espírito Santo vive em você. Queria chamar novamente o grupo de louvor aqui para a gente adorar ao Senhor. Por favor. O que seria de nós sem a tua presença, Senhor? O que seria de nós sem esse Espírito
órfãos, religiosos, sem entendimento da tua palavra. Porque a letra mata, mas é o Espírito quem vivifica. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, faça-nos clamar, Abba, Pai. Tira de nós todo espírito de orfandade. Retira de nós, Senhor, esse espírito que nos impede de desfrutar da presença do Pai. Oh Santo Espírito, Na terra
Espírito que vive em cada um dos seus filhos aqui presentes, que esse espírito de filho seja liberado, Senhor, para que tomemos a consciência de que o Senhor nos ama, que o Senhor nos deixou um livro não para nos condenar, mas nos deixou uma carta para declarar o seu amor por nós. Que o Senhor nos deu o seu próprio Filho por amor a nós. Oh Senhor, nós não somos dignos desse amor, mas o seu amor é incondicional. Por isso eu clamo, Pai, que tire de nós todo espírito de religiosidade, que nós estamos dentro de uma casa onde a paternidade ela é manifesta, que nós possamos desfrutar da sua paternidade, Pai, que nós possamos desfrutar de cada palavra que o Senhor tem liberado neste lugar, através das bocas dos teus filhos, ó Pai. Senhor, no nome de Jesus, reposiciona a tua igreja, Senhor. Tu és Pai, tu és o nosso Pai, o nosso Pai. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória, agora e para sempre. Reina sobre nós, Pai. Governa a nossa vida, Senhor. Seja adorado, seja glorificado, Senhor. Teu é o poder e tua. Diga teu, diga.
Criador do universo, o arquiteto do mundo, aquele que já escreveu a sua história. O poderoso Deus é o seu Pai. Que o seu coração possa desejar, como filho, essa paternidade de amor. Que o seu coração possa desfrutar desse poder maravilhoso que Ele manifestou na cruz por você e por mim. O poderoso Deus te tirou das mãos do inimigo e nos transportou para a sua própria mão, a mão de um Pai que cuida, que restaura. Esse é o poder de Deus.